Então, pessoas, hoje eu vou estar trazendo um vídeo sobre um anime chamado Baka to Test, que eu acho que é bem conhecido, só que é muito mal repercutido porque é falado muitas vezes como um anime bobinho de certa forma, porém não é bobo, o oposto. Tem coisas bem interessantes e sérias sendo tratado no anime. Então vale a pena, mesmo que você não goste de Eti, mesmo que e também não goste de escolar, ver, porque eu falo a verdade, eu também tava desesperançoso porque eu tenho um grupo de otakus que depois eu vou falar com o admin se eu posso compartilhar pra vocês inscritos ele, porque tem muitos assuntos interessantes lá. E um deles foi a recomendação desse anime, que o cara falou que também não gosta de escolar, só que amou e considerou uma obra-prima. E eu fui ver e eu também gostei bastante. E a thumbnail do vídeo falando Baka to Test nos criticou, não é mentira, porque pelo que eu percebi, eu não tô querendo causar polêmica, ele criticou e fez uma crítica que a gente, ao invés de tratar como um xingamento, como se eu mesmo estivesse atacando eles, não. Eles fizeram uma crítica construtiva pra nós. Isso a gente tem que levar pra vida. Enfim, essa semana eu postei bem tarde porque eu tava fazendo muito sobre aeronáutica, fazendo curso de japonês, inglês. Foi uma bagunça essa semana. Teve hora que eu tive que ir pra certos lugares mesmo por causa do coronavírus. No caso, fone cabeleireiro e abastecer as coisas da casa, enfim. Mas agora vamos falar sobre Baka to Test. Vamos começar o vídeo logo. Primeiro, que vamos explicar mais ou menos como que é a organização da escola. Ela se divide entre as turmas A até a F. A sendo aqui mais... Tem aqueles caras mais nerds que tem uma pontuação maior nos exames. Que pelo que eu sei da cultura japonesa, quando você vai pro ensino médio, que é o Kokusei, que é quando você se torna Kokusei, você vai lá, faz um exame, aí dependendo de como que você é, você tenta conseguir uma escola melhor. Aí essa, eu me surpreendi, porque será que a maioria das pessoas é enviada pra lá? Só que aí é quase que uma escola dividida, é quase cinco escolas naquela escola, pelo fato que teria a turma do primeiro, segundo, terceiro, que no caso a do segunda que a gente acompanha, que é a F, porque o que adiantaria mostrar os caras da correto? Porque eles podem declarar guerra a partir de um sistema de pontos da escola que você é um ser, você invoca um ser e você tá lá lutando e é tudo de acordo com a sua nota. Então você pensa, será que uma pessoa que tirou nota baixa por causa de certas coisas tá na turma F, ela não conseguiria declarar guerra e fazer umas estratégias até conseguir subir de classe? Sim. E é isso que eu acho interessante. Só que eles declaram várias guerras da turma F pra conseguir condições melhores. Porque pra você ter noção, cara, a minha antiga escola tinha péssimas condições, cadeiras quebradas, essas coisas. Só que essa aí já é tiração. É papelão, é caixa de laranja que é as carteiras. Enquanto a sala tem ótimas condições. Pra você ter noção, é como se você estivesse numa mansão lá, com tudo refinado, com uma mesa bonita, com tudo. São ótimas condições. Eu consideraria que a D e a S seriam para as condições normais das escolas, mas enfim. Aí aos poucos eles vão declarando guerra, e eu gosto mesmo do Yuji, o Sakamoto, porque ele tem um passado muitíssimo interessante. E ele, além de ter esse passado muito interessante, ele, por algum motivo que eu desconheço, ele tá na F. Porque assim, ele era um ótimo aluno, ele tinha tudo de bom. E ele era muito da hora ele. E o Yuji, galera, ele sempre tem ótimas estratégias, que eu acho até que ele pensa cada coisa bem pra ordenar as estratégias, que eu não vou falar umas estratégias dele, porque senão vai dar spoiler.
Mas galera, veja que as estratégias que ele às vezes faz pode parecer boba, só que são geniais. Tipo, pegar um montão de pessoas, mesmo que esteja com 10 pontos, pra atacar um cara que tá com 100 pontos. Tipo, aglomerando, atacar separado. Fazer com que a matéria de tal pessoa que seja forte lute. Porque tem uma lá, chamada Minami, que é outra personagem bem interessante, que é ótima temática, só que o resto é muito ruim. Ela, pra ser noção, tá na F e tem um nível de matemática na B. E também eles usam a Himeji. Isso, Himeji Mizuki. Que é a mais inteligente, só que por causa de problemas de saúde foi desqualificada. E ficou na classe F, só que ela tem o conhecimento da A. Pode ser melhor que a Shouko, que é a representante da classe A, que é considerada a melhor aluna da escola, SQM. Então eu já falei bastante do plot. Eu acho que agora é bom eu falar um pouco da ligação entre eles. Começando pelo protagonista, que é um cara bem louco e bem carismático, que é o Yoshi Akihisa, que, como o próprio nome diz, bate o teste. Idiota. É idiota. É a descrição dele. Um idiota nato que faz cada coisa e é idiota. Pra você ter noção, no ser invocado dele, tinha uma hora que ele falou: é um nome lá mó que parecia estiloso. Chega e o nome faz praticamente isso. O meu ser invocado vai lutar. Tudo que ele receber de dano, eu vou receber. Mano, e pra você ter noção, no final, ele é muito parecido com o Midoriya. Minami, Meiji. Ao invés de escolher um ou fazer alguma coisa, nada, nem percebeu, mano. E é cada resposta idiota, cada coisa que ele faz de idiota que eu acho incrível, mano. Como que esse personagem pode ser carismático e tão querido. E falando da Himeji Minami, agora eu vou falar da competição do anime, que entre elas, pro protagonista. E é bem interessante, porque a Himeji, se vocês forem perceber, é uma pessoa mais admirável, porque é a pessoa que não tem exatamente problemas psicológicos sociáveis. Ela só é uma pessoa meio que doente, só que todo mundo gosta, por causa que é a querida. É isso que eu acho interessante, porque ela é queridinha dos outros, essas coisas, e é tratada como uma princesa. Aí temos a Minami, que seria aquela pessoa que sofre, porém ninguém a respeito, porque ela veio da Itália lá. Itália. Não, Alemanha, eu não me lembro agora qual era exatamente o país dela. Só que ela foi lá, teve que se adaptar e ela não sabia falar muito bem o idioma deles. E tem meio que aqui considerar ela como uma Onessan, que meio que fala assim pra ela. Tava lá falando com os caras que tava querendo tretar com ela. Aí ela tava xingando eles. Aí ela usou esse xingamento pra eles e ninguém tava querendo fazer amizade com ela. Ela não conseguia amizade. E tudo que ela pensava que era o Japão era o oposto. Porque realmente o Japão pode parecer continho de fada, só que não é. Enfim, continuando sobre isso. Temos ela que realmente pra mim é interessante. Aí tem o Akihisa, que tava falando no idioma mó, nada a ver, que ele pensava que era o nativo dela. Aí foi lá tentar se conectar. E ela pensava que tava xingando, só que não. Ele tava querendo perguntar se ela gostaria de ser amigo. Ele pode ser um idiota, só que os idiotas são os mais amáveis. Os idiotas, dependendo, são os mais inteligentes. E depois agora vamos entrar no Hideyoshi, que para mim não é um dos personagens que eu mais gosto. Eu acho que tá aqui no mal, como se ele fosse o mais querido, só que eu não gosto muito dele. Porque ok, ele tem um carisma, ele tem aquilo, só que eu acho ele um sujeito mais passivo, entendeu?
E eu gosto dos personagens que tem mais a personalidade tipo, ah não, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Ou seja, que dialogam mais, que são mais ativos, entendeu? É mais um sujeito ativo do que ao invés o passivo. E ele é totalmente passivo. Mas ele não deixa de ser legal, às vezes tem umas situações legais com ele que o anime envolve um pouco eti, só que não é um eti que você, ai meu Deus, vai ferrar comigo, vai ferrar comigo, vai ferrar comigo. Não, eu recomendo vocês não deixarem. Então eu posto a tela, mas enfim. É um. Ok, não tem nada exagerado, não é sempre. E agora que eu falei do Hideyoshi, eu vou falar do Kouta, que esses dois meio que são dispersos sobre os outros. O Kouta tem aquele relacionamento com a Kudro, é aquele cara que tipo é mais antissocial, permitido essas coisas, sabe? É bem misterioso pra falar a verdade. Às vezes eu penso, o que será que ele é, ou quais são os objetivos dele, mas ele é bem carismático, dá pra ver que ele faz tudo pra capturar certas coisas, certas cenas. E é bem interessante ele com relacionamento, essas coisas. E é aquele cara mais antissocial. Tipo, não chega a ser eu de antissocial, porque eu de antissocial sou aquele realmente cara sério, mas enfim, é o Kouta, ele é bem interessante também. Seria tão bom se tivesse uma terceira temporada, mas agora eu vou falar sobre o Sakamoto Yuji com a Kirishima Shoko. Nossa, mano, já deu mais de 10 minutos, mas enfim, eu vou continuar. O Sakamoto Yuji, pra mim, é um dos melhores personagens. Se não, eu acho que é o meu favorito desse aqui, desse anime, porque ele é extremamente inteligente, ele faz muito sarcasmo, ele é meio que muito ativo e causa muitas coisas da cena. Ele, ao mesmo tempo que tem um relacionamento com a Kirishima, tem com a Akihisa, ele parece aquele cara, então, mas ele até pode ser considerado nerd. Ele é aquele cara mais estratégico. Ele é um cara que você pensa, o que ele tá pensando, o que ele quer, e afinal, quais são as ideias dele? Porque ele aparenta ser aqueles caras que são, eu sou o Zika da parada, só que tem muitas emoções. Ele também faz muitas estratégias interessantes, enfim. Sinceramente, eu considero ele um melhor personagem por expressar uma personalidade mais interessante e perspicaz. E também o passado que ele tem junto com a Kirishima Shoko, que ele era meio que considerado um inteligente, que possivelmente foi por esse caso que ele moldou algumas personalidades que inclusive pensaram... a Minami pensou que inclusive quando conheceu ele era um vândalo. Mas enfim. A Kirishima Shoko, conheci ele, se eu não me engano, na 5ª série. Ou seja, no Shogaku. Os dois estavam lá fazendo trabalho. Ela era a única que... ela só se interessava por ele porque ele tratava todo mundo como igual. Isso no Japão é muito comum, porque as pessoas mais... acima de posto, essas coisas, são consideradas mais respeitadas. Então, é surpreendente quando uma pessoa tem um comportamento praticamente igual. Tipo, é o mesmo que você falar Jamata, ou seja, tchau pro seu professor. Jamata é tchau, mas um tchau informal pra caramba. E aí eles têm essa conexão, porque ela também é fria, ela é uma riquinha de certa forma, só que se atraiu por ele. Aí, inclusive, ela cuidou da limpeza da escola uma hora, e uns moleques tava tentando pichar a mesa do Sakamoto Yuji pelo simples fato que ele provocava e se achava acima deles, porque realmente era acima deles, porque eles se achavam só porque eram um ano acima, e só que ele tinha bem mais conhecimento. Aí, galera, foi surpreendente a cena, porque ao mesmo tempo que ele pensava, vai, salve, você não é o herói, mas isso só eles eram maiores e eram em maior número. Como ele iria enfrentar? Mesmo assim, ele enfrentou. E eu não vou contar o que deu, mas é realmente uma história incrível. Vejam pra ver certas coisas. E agora eu vou falar sobre... pra finalizar o vídeo,
eu vou falar sobre isso que tá na minha thumbnail. 15 minutos, eu acho que as pessoas vão ter ficado quando que eu vou falar? Quando ele vai falar? Mas então, eu vou falar agora sobre a Yoshi Akira, que não era uma irmã meio que de consideração do Yoshi Akihisa. E os dois lá, ela deixou ele morar sozinho. Só que ela foi fazer a fiscalização com um monte de comédia, essas coisas, então querendo fazer incesto. Era considerado. Aí meio que isso foi totalmente escroto para mim, só que ao mesmo tempo foi muito conceitual, porque o que o anime tava querendo mostrar era que ela foi pra Boston. Não tô falando Boston de Boston, tô falando Boston lá dos Estados Unidos. Aí o Akihisa falou: você perdeu toda a sua ética, toda a sua moralidade, todos os seus discursos morais após ir pra América, pro exterior. Isso é verdade, vocês podem ver. Eu não tô mentindo. E eu também não tô querendo falar que o anime tá reclamando, porque ele tá mais do que certo. Porque pensa, galera, para eles, nós somos o trauma deles. Porque quem é que enviou 2 bombas nucleares lá que fizeram um estrago e tem resquícios até hoje? Qual é o continente que mais está desmoralizando a família e essas coisas? Então, ou seja, a gente precisa enxergar como que a gente destruiu a cultura de outros países e como a gente está fazendo uma destruição na própria pluralidade nossa. Porque essa que é a verdade. De certa forma, ela estava desmoralizada, apesar de todo o esforço dela de forma japonesa. A gente tem que admitir que a gente tem que levar essa fala dele como uma coisa bem mais profunda e para nós mesmos nos refletir, ao invés de ir lá atacar o anime que tá usando preconceito. Não tá usando preconceito. Ao contrário, só tá mostrando como que a gente destruiu a cultura deles. É isso, galera, e até mais.